E em falando de bioética, eu gostaria de iniciar a nossa fala colocando duas palavras. Eu gosto sempre de dizer que as palavras, elas precisam ser muito bem gravadas, elas precisam ficar na nossa história. E para mim, bioética, ela tem duas palavras extremamente fortes e mais do que nunca, nesse momento, válidas, importantes. Bio, que é vida, e ética, que é a moral, o estudo da moral e dos costumes, mas vida e ética nunca estiveram tão evidentes como nesse momento que nós estamos passando, por uma pandemia, onde a vida é tão importante, a gente passa a dar tanto valor a ela, e a ética na nossa sociedade sempre esteve, mas hoje mais do que nunca em questão. Passo a palavra inicialmente para o professor Hugo, ele explanará durante uns 15 minutos. Na sequência, o professor Gilvan fará a explanação dele também de torno de 15 minutos. E, em seguida, nós abriremos para os presentes em sala conosco e os que estão conosco virtualmente, para que, através do chat ou na presença, façam questões, perguntem, esclareçam, tirem dúvidas e as considerações depois dos nossos professores. Muito obrigado a vocês, professor Hugo, Gilvan, muito obrigado. Passo a palavra para ti, Hugo. Bom dia a todos e a todas. Para quem não me conhece, eu sou o professor Hugo, professor de Filosofia e Sociologia. Então, aqui eu vou tentar analisar o tema da bioética a partir da perspectiva filosófica, certo? Uma das perguntas que sempre surge quando alguém fala sobre ética é perguntar qual é a diferença entre moral e ética, né? Se você for tentar analisar a etimologia da palavra, ou seja, a origem dela, você vai perceber que significa a mesma coisa. A palavra ética vem de ethos, que significa habitar. E a palavra moral vem de morales, que significa morada. Então, a princípio, a origem é a mesma, só que um termo é grego e outro termo é latino. Só que com o passar do tempo, esses termos foram sendo, digamos assim, ganhando uma nova roupagem. Com Aristóteles, por exemplo, a ética passa a ter o significado de caráter, né? Então, quando você diz assim, Pedro é uma pessoa ética, então você está falando dos valores que Pedro defende. Quando você vai estudando em filosofia, vários autores vão se debruçar sobre a ética. Aristóteles, Spinoza, Kant. E aí Kant, por exemplo, quando fala de ética, ele fala da ética como um dever moral. Mas o que é que adianta a gente saber o conceito e não saber fazer a associação à nossa vida prática? Então, vou dar um pequeno exemplo. Se eu estou aqui escrevendo no quadro e alguém joga uma bola de papel em mim, eu viro e pergunto, qual vai ser a reação da sala? É provável que ninguém fale quem foi. Porque a gente tem uma moral que condena o famoso X9. A gente não pode entregar um amigo, mesmo que ele faça a coisa errada. Mas resolva uma pessoa falar quem foi, a gente condena prontamente a pessoa que delatou o amigo. A sala inteira vai ficar com raiva da pessoa que dedurou, mas ninguém vai ficar com raiva da pessoa que jogou a bola de papel. Então a gente tem que perceber que quando a gente estuda ética, ela não pode ser uma coisa que fique apenas no campo da teoria, porque a ética tem relação com as nossas práticas, com as nossas ações, certo? E quando a gente vai para a bioética, como o Antônio falou, então você está falando de algo estritamente relacionado à nossa vida. Aristóteles, por exemplo, ficaria meio que cabreiro ao se deparar com o termo bioética, porque a ética fala única e exclusivamente sobre vida humana. Mas quando a gente fala de bioética, a gente está falando de dilemas morais. Então, quando a gente fala, por exemplo, de eutanásia, né, que traduzindo significa boa morte, a gente está falando de bioética. Quando a gente fala de ortotanásia,
a gente está falando da morte certa. Quando a gente fala de transhumanismo, não sei se vocês já escutaram falar desse termo, é um termo que está sendo muito debatido nas universidades, que é a ideia da propagação da existência humana, a partir de uso de robótica. Sabe aqueles filmes que pegavam a cabeça de uma pessoa e colocavam num robô, e essa pessoa perpetuava a sua vida? Tem estudos sobre isso que estão, assim, digamos, em ritmo acelerado. E aí surge a questão para a gente, né? Até que ponto as nossas ações se enquadram como éticas, como valorosas? Então, vejam que a gente tem muito uma perspectiva a partir daquilo que você vivencia. Então, o mais interessante num debate, como a professora Verônica falou, não é você simplesmente dizer sou a favor ou sou contra, mas é primeiro você entender do que se trata. E nós temos muito costume de julgar tudo sem conhecer nada. A gente adora opinar sobre tudo. Mas se perguntar para você o que isso significa, você não tem uma resposta. Então, o intuito de um debate é a reflexão. Não é simplesmente você se posicionar, mas é você entender do que se trata. Existia um termo na Grécia Antiga chamado doxa. E doxa significa opinião. Mas a opinião é algo que não tem nenhum tipo de sustentação. Então, ou seja, a gente tem que abandonar a opinião e ir em busca do conceito. Como é que você pode falar de um filme que você nunca assistiu? As pessoas falam. Como é que você pode dizer que uma comida é ruim se você nunca provou? As pessoas dizem. Então, eu tenho que passar pela experiência. Então, se eu colocar aqui diversos dilemas morais, eu tenho certeza que todos vocês vão se posicionar. Mas a pergunta é, por que você se posiciona desse jeito? O que te influenciou na vida a fazer as escolhas que vocês fazem? Se eu colocar diversas situações, vocês vão julgar se é certo ou errado, você vai dizer se é justo ou injusto, mas por que você pensa assim? O que é que te trouxe até aqui? Então veja que quando a gente vai debater um determinado assunto com alguém, a gente vai muito armado. A gente vai muito com uma ideia fixa de que eu sou o detentor da verdade absoluta. E tudo aquilo que o outro colocar para mim é errado. Então acaba que no debate, não existe debate porque você não escuta o outro. Porque você já está tão ciente de que você é o dono da verdade absoluta que você acaba não escutando o outro. Ou seja, você tem dois monólogos. Enquanto a pessoa fala, você está calado esperando a pessoa se calar para você falar. Mas você em nenhum momento escutou o que a pessoa disse. E aí fica um show de agressão. E aí não houve debate algum. Então, quando a gente fala desses dilemas, não é uma coisa tão simples como dizer eu sou a favor, eu sou contra. Mas é entender o que significa aquilo. E parece que a gente passa por um movimento de preguiça intelectual. A gente tem que conhecer, tem que estudar, tem que pesquisar, e aí sim a gente pode debater. Então, quando a gente fala de bioética, alguns pensadores vão dizer o seguinte, é meio que um pleonasmo, você falar bioética, porque ética trata da vida. Mas aí vão ter pensadores que vão dizer o seguinte, não, existe a ética de outros animais. Existe a ética da natureza. Tem um pensador chamado Hans Jonas, que ele defende de que nós, por sermos seres racionais, nós devemos preservar a natureza. Existe uma ética das plantas, não só do ser humano. Não sei se vocês sabem, mas na Bolívia, um país sul-americano, existe uma lei que se você derrubar uma árvore, a penalidade que você sofre é a mesma de matar um ser humano. Então eles associaram natureza à vida humana. Então essa perspectiva jurídica da Bolívia vai muito de acordo com aquilo que Hans Jonas trata. Então defender a natureza é defender a existência de todos os seres vivos no planeta, não só o ser humano. Vai ter um filósofo chamado Francis Bacon, da modernidade, que ele diz o seguinte, o homem é um ser racional que tem a incrível capacidade de dominar a natureza. O problema é se o homem se achar poderoso demais e não querer apenas dominar a natureza, mas querer destruí-la. E é exatamente isso que a gente percebe. O homem não só controla a natureza, como ele controla outros seres humanos. E aí você acaba entrando numa perspectiva destruidora, tanto da natureza quanto dos seres humanos. Certo? Então, a perspectiva filosófica acerca da bioética vai tratar de dilemas
que são, assim, fundamentais, né? Quando você trata qualquer coisa referente à decisão da vida humana, é bioética. Então, quando você fala eutanásia, quando você fala ortotanásia, quando você fala de suicídio assistido, quando você fala de aborto, quando você fala dessas temáticas, estamos falando de bioética. E um dos nossos orientadores morais, muitas vezes, é a religião que você tem. Então, muitas vezes a discussão da ciência, ela é respondida pela ciência, certo? Ou seja, é uma discussão racional. Mas a gente não pode deixar de fora o impacto que a religião tem nas sociedades. Então, se você perceber, qualquer constituição do mundo ocidental é baseada na Bíblia. Pode perceber isso. Se você pegar os valores, os 10 mandamentos, você vai perceber que é a orientação das constituições. Então, você tem lá um mandamento que diz o seguinte: não matarás. E quando tu vai para a Constituição, você vai ter lá uma punição para quem mata. Certo? Então, o que nós temos ali é uma influência. Mas aí nós temos que saber em que campo, quais os limites da influência de determinados assuntos para determinados temas. Então, é uma linha muito tênue, e toda vez que se promove um debate, o que nós temos que ter é uma mente aberta para a discussão. Uma mente aberta para a discussão não é você concordar com um pensamento contrário ao seu, mas é você entender que pensamento é aquele, como ele se fundamenta, como ele se caracteriza. E você escutar aquele que pensa diferente de você pode até fazer com que você reforce o seu pensamento. Então, assim, o mundo virtual que nós vivemos é um mundo onde não há respeito à diversidade. Então, se tiver um tema lá, falando um dilema bioético, se falar de eutanásia, as pessoas prontamente vão entrar na página e vão dizer se são a favor ou são contra. Mas, primeiro, você sabe o que é eutanásia? Então, as pessoas têm o costume de falar sobre aquilo que não entendem. E eu já vi muita gente dizer assim: se for comigo, eu queria que a eutanásia fosse aplicada, mas se for com um parente meu, não. Então, aí você vai ter uma visão muito singular, muito subjetiva. Por que com você quer que pratique a eutanásia e com outra pessoa não? Vocês sabem o que é eutanásia? O termo eu significa bom. Thanatos, vocês já devem ter visto aquele filme, né? Que tem uma figura chamada Thanatos, significa morte. Então, a eutanásia seria a boa morte, ou seja, é deixar a pessoa morrer. Não é matar a pessoa, é diferente. É deixar ela morrer. Por exemplo, você sobrevive com os aparelhos ligados a você. O aparelho é que deixa você vivo. A eutanásia seria desligar os aparelhos para que você morra e pare de sentir dor, por exemplo. Então, quando você coloca essa condição, você diz assim: se for comigo, eu não quero ficar vegetando o resto da vida, não. Eu prefiro morrer. Mas quando é contra a pessoa, você diz: não, mas aí eu tenho esperança que essa pessoa viva. Então, por que o julgamento é tão diferente quando é o outro e quando é você? Cadê a empatia? Empatia não é simplesmente se colocar no lugar do outro, mas é perceber o outro como uma existência singular. Ou seja, muita gente diz assim: não, empatia é eu sentir a dor do outro. Não é isso. Empatia é você perceber que a dor do outro é a dor do outro, que não é sua. Porque quando você transfere a dor do outro para você, você é egoísta, você não é empático. Porque você começa a pensar na sua vida e você esquece do outro. Empatia é saber o seguinte: ele tem uma dor, ele tem um problema real que não me atinge, mas eu tenho que entender que aquela dor existe nele. Percebe? Então a gente tem muito costume de diminuir a dor do outro, de diminuir o dilema do outro. Às vezes o dilema do outro é importante para ele, pode não ser para mim, mas para mim é. Quer dizer, pode não ser para mim, mas para ele é. Então, todas essas temáticas estariam no campo da bioética. Claro, cada temática dessa daria para fazer um movimento como esse. Falar só de eutanásia, só de suicídio assistido. Eu acho que alguns de vocês assistiram aquele filme, né? Como Eu Era Antes de Você. E aí vocês lembram, né? Que o rapaz, ele viaja para a Suíça. Né? Não sei se vocês perceberam isso no filme, que o que ele vai fazer ali é uma prática chamada suicídio assistido. Não sei porque as pessoas, às vezes, quando assistem um filme, ficam tão envolvidos pelo romance que não percebem outras partes que o filme traz. Mas aquele filme traz uma discussão sobre um processo
da bioética, certo? Então, a perspectiva filosófica é abrangente e ela vai entender por diversas vertentes esses processos. E a filosofia ela não vai te dar uma resposta se é certo ou errado, mas ela vai fazer aquilo que é fundamental num debate, que é promover a reflexão. Beleza? Passar a palavra para Gilvan. Gilvan. Valeu. Bacana, Hugo, bacana demais. Bom dia, gente, bom dia, meus alunos bioéticos. Pessoal, bom demais estar aqui com vocês, pessoal que está em casa aí, né, no conforto do lar, um grande abraço para vocês aí, espero que estejam gostando aqui, muito bom aqui o que o Hugo falou. E vou começar aqui, pessoal, também, a falar um pouquinho onde é que a biologia entra em todo esse estudo, em toda essa discussão ética, toda essa discussão moral. Então, veja, pessoal, que a biologia, a ciência biológica, ela não está preocupada, por exemplo, em definir vida. Não. Ela está preocupada em estudar os fenômenos relativos à vida, os fenômenos vitais. É isso que a biologia vai procurar fazer ao longo do conhecimento da sua ciência. Então, diante disso, pessoal, uma coisa eu quero deixar bem claro, e o colocou aqui muito bem, a questão da gente não ter essa visão centralizada no homem, aquela visão antropocêntrica, né? De que a bioética seria relacionada ao homem, mas sim à vida como um todo, uma visão mais holística, envolve aí o estudo da bioética. Portanto, gente, para a gente começar a entender um pouquinho onde é que a biologia entra em tudo isso, a gente tem que ir conhecer, e isso eu falo sempre aos meus alunos, a primeira coisa que ele deve saber é qual a ideia central da biologia, qual é o conhecimento que ele deve ter a priori para entender as características dos seres vivos e tudo mais. É o dogma central da biologia, a ideia central da biologia. Como é que ela vai caminhar? Como é que essa ciência vai caminhar ao longo desse conhecimento aí? Então, a primeira coisa, pessoal, que eu falo para meus alunos, é a moléculazinha que abre esse dogma, que abre essa ideia central. Essa molécula é o DNA, abreviadamente DNA, ácido desoxirribonucleico. A partir dessa moléculazinha de DNA, a gente vai ter o que vem depois, até chegar naquilo que você representa aí fisicamente e também fisiologicamente. Ou seja, a tua estrutura morfofisiológica do homem, de uma planta, de um micro-organismo. Então, ali eu tenho uma morfofisiologia. Eu tenho forma e tenho a anatomia. Eu tenho a fisiologia humana e tenho a morfologia humana. A morfofisiologia de uma planta, eu tenho lá também as características peculiares, que nos aproxima muito, né? Por quê? Porque todos começam lá com essa molécula de DNA. Muito bem. Então, esse DNA, ele vai estar tão bem guardado dentro de você, porque, além de estar dentro de uma célula, vai estar dentro de um núcleo que está na célula. E ele não vai sair de lá, de forma alguma. Ele manda um mensageiro, que é o RNA. Então, ele fica guardado como se fosse um cofre. Eu falo sempre aos meus alunos que é como se fosse o nosso livro de receitas. A gente tem um livro de receitas escrito lá em DNA. Que no nosso caso em particular, são 46 páginas. Ou seja, a gente tem, olha, 46 filamentos de DNA.
esse livro está escrito em 46 páginas. E aí a gente tem o nosso livro de receitas guardado. Se eu quero apenas uma única receita, a gente vai abrir o livro lá dentro do cofre mesmo. Lá dentro do núcleo. Lá dentro do núcleo a gente vai abrir o nosso cofre na célula e a gente vai encontrar a receita. Só que essa receita, dela a gente vai extrair uma informação, uma só receita. A gente vai extrair uma só informação, que a gente coloca numa outra linguagem, que é o RNA. Pessoal, a gente coloca lá no alfabetozinho de RNA. Aí sim, o RNA sai do núcleo e vai lá para o citoplasma da célula para fabricar a nossa sequência que a gente está querendo. A receita do bolo é o RNA, a receita. O livro de receita é o DNA. Correto, meus garotos? Correto, né? Aí atrás, beleza, meu. Então, a gente vai pegar essa receita de RNA e vai, olha, montar uma sequenciazinha de unidades chamada de aminoácidos que representa a proteína. E essa proteína é que vai se expressar e te dar um fenótipo, uma característica física ou morfológica, aparente ou não aparente, tão aparente assim, né? Formato dos teus olhos, formato da tua orelha, tudo isso é definido lá no livro de receitas, tudo que você imagina, inclusive a parte danosa, que são aquelas doenças que estão atreladas a esse mapeamento genético, a esse livro de receita, que pode desencadear lá na frente aqueles problemas patogênicos que podem ser atribuídos a esse DNA, né? Muito bem, então, a partir daí, a gente vai ter uma definição melhor, para você ter uma visão do micro ao macro, bem mais saudável, uma visão bem mais ampla do que a gente tem, como o professor estava falando, né? Se é certo, se é errado, se é feio, se é bonito. Então, a gente tem que entender a razão disso acontecer. Então, o dogma central é exatamente isso. Agora, imagina, pessoal, se a gente começa a mexer com o nosso livro de receitas. Imagina se a gente começa a mexer lá na planta com o livro de receitas da planta. Isso vai acarretar uma mudança lá na frente, uma mudança na semente, deixar a semente mais resistente a uma praga. Bacana, né? A biotecnologia está aí para a gente ter conhecimento de tudo isso, aplicar tudo isso, mas sem interferir na questão ética. Então, quando a gente fala em alimentos transgênicos, que aí daria muito pano para manga, para a gente voltar a debater isso, né? A alimentação transgênica, e você tem um símbolo lá, se é transgênico ou não, né? Aquele símbolozinho amarelo, que vocês vão ver aí, frequentemente na embalagem, por lei tem que dizer se é transgênico ou não, né? É uma questão que foi atribuída, que deve informar isso ao consumidor, se você está ingerindo ali algo que foi a partir de uma transgenia, além do gene, né? Além do gene. Então, você pode ter ali, inclusive, uma forma de você manipular ou não. 100% da nossa agricultura é soja e milho 100% transgênico. A gente dificilmente vai abrir aquela palhinha do milho agora no São João e vai ver aqueles buracos ali faltando ali de grãos de milho. Está inteirinha, né? Isso aí é um produto transgênico, né? O milho da minha época era muito feioso. Era um milho da agricultura familiar. E até a agricultura familiar hoje, ela está sendo de alguma forma manipulada. Porque você pode botar no grão em que ele é incapaz de formar um embrião. Então você pode entregar ao pequeno agricultor aquele milho, ele só vai plantar uma única vez. Aqueles grãos de milho produzidos ali naquela plantação que ele obteve, não vai gerar outros pés de milho.
Não vai ter outro milharal. Só se o cara for lá e te entregar de novo o milho. Ou seja, ele está, de uma certa maneira, dizendo o que é que você deve plantar. Se soja, se milho, se feijão, se arroz, né? Então, tudo isso é da transgenia. Ele não consegue desenvolver o embrião. Ele está ali, só vai uma única vez, e depois ele não tem a transmissão do seu gene para os novos grãos de milho. Então, a partir daí, a gente tem até um comando, né, da agricultura, de uma maneira, agora vem a questão ética e tudo mais, isso aí. Muito bem. Aí, pessoal, imagina se a gente começar a manipular o gene, se a gente manipular a genética, manipulação genética, ou engenharia genética. Não gosto muito do termo de engenharia, porque a gente vai ainda no tato, a gente não sabe muito bem o que é que vai obter lá na frente. A gente fala em engenharia civil, mecânica, beleza, a gente sabe o produto final, mas engenharia genética está tateando ainda, porque não sabe exatamente o que é que vai obter lá na frente, né? As consequências, você está mexendo com algo que é a vida, né? Então, pessoal, o que é que vai acontecer quando a gente manipula? A gente vai, por exemplo, vou dar aqui o extremo de uma manipulação genética, é você criar, dentro de uma sociedade, uma divisão lá de classes, de grupos, onde eu teria um DNA que seria considerado perfeito e o outro não perfeito, válido e inválido. Chegar a esse ponto, a gente acha um absurdo, né? E a gente pode adentrar nessa seara de conhecimento de uma maneira simples, direta, através de um filme que eu recomendei para vocês, que é o filme Gattaca. Gattaca, né? Você tem ali o filme Gattaca, que nada mais é do que as letrinhas das bases nitrogenadas, né? G-A-T-T-A-C-I-A. É quase como um selo de autenticidade. Se você analisa o DNA, quem aqui nunca escutou, né, exame de DNA, vou fazer um exame de DNA para saber a paternidade. Muitas vezes a gente escuta isso, né? Ou várias vezes a gente escuta isso, né? E aí, pessoal, esse filme, ele adentra nessa seara de conhecimento do DNA e cria dois polos. Aquele que teve o DNA escolhido, a genética dele foi escolhida, tirou a parte ruim de doenças que poderiam trazer algum problema, problemas cardíacos, problemas de patogenia desenvolvida ali, tira aquilo ali. Você tem lá o pai e a mãe, então vamos tirar o que é melhor do pai e da mãe e fazer um indivíduo ali considerado perfeito, a estatura dele, o desenvolvimento dele vai ser melhor, ele vai ficar livre de qualquer problema relacionado à genética. Só que esse filme ele traz uma mensagem muito legal para a gente começar a pensar. Não existe genes para o destino. Não existe genes para o acaso. Você pode, inclusive, estar dentro de um grupo considerado válido, perfeito, chamada grupo válido, no filme ele fala assim, é válido ou inválido, e de repente tem uma consequência que não estava no teu cardápio, né, genético. Um acidente, por exemplo, deixar você impossibilitado de andar, mas o teu DNA continua perfeito, continua válido para a sociedade válida. E o outro, pessoal, que é inválido, ele pode se superar nos estudos, no trabalho, e não alcançar o êxito necessário daquilo que ele almeja, daquilo que ele sonha. Então, ele é excluído dentro da sociedade. Surge aí, pessoal, uma forma extrema de você passar a comercializar o DNA. Imagina, Hugo, você usar o DNA do outro. Não é a aparência, não é a documentação cartorial do outro. É isso
mas também se passar com o DNA do outro. E isso é muito sério, né, se a gente começar a pensar em que ponto a gente pode chegar, em que ponto a bioética pode começar a pensar sobre. Então, se você tem ali uma pessoa que não consegue mais usar o seu próprio DNA, ele é um campeão de natação, tudo mais, mas ele não tinha lá no cardápio dele que ia sofrer um acidente, mas o DNA dele continua perfeito. Então ele para de usufruir daquela condição que ele está, e aí, pessoal, a gente vai ter aí uma comercialização do DNA por uma pessoa que não tem a validez usar o DNA dele, e ele comercializar, emprestar e ganhar alguma coisa em troca daquilo que ele está fazendo. Imagina, pessoal, né? A gente chegar a esse ponto de dividir a sociedade em dois grupos, o grupo válido e o grupo inválido. Parece que tudo que a gente caminhou até agora em torno de preconceito, preconceito linguístico, preconceito econômico, parece até que fica secundário, né? À medida que você começa a fazer algo da essência da biologia, lá na raiz do dogma central, você mexer com o DNA. E aí, pessoal, a gente tem aí o embrião de tudo que poderia chegar depois, a partir desse preconceito genético. E aí, eu não sei quem chegou a assistir ao filme, mas, Maristela, eu fiz ali um apanhado geral com as ideias centrais do que você pode resgatar deste filme, né? Dentro de uma linguagem cinematográfica que nos encanta, né? A questão da linguagem cinematográfica nos encanta ainda mais, mas a visão da gente vai ser sempre no campo agora, a partir de agora, no campo bioético. Ok? Então a gente vai aqui colocar um pouquinho a respeito do filme, né? Eu vou para cá para tentar mostrar um pouquinho esse visual para vocês, né, desse filme, para vocês poderem aproveitar muito mais, bem mais, a respeito do que vem a ser bioética e também do que vem a ser questão da... Deixa eu passar um pouquinho para cá. Isso. Bom, pode ficar aqui, tá? Então, pessoal, bacana. Então, rapidinho aqui, gente. Gataca, como eu falei para vocês, corresponde a uma sequência de bases nitrogenadas do DNA. Do DNA. Então, a gente tem uma sequenciazinha que dá título ao filme bacaninha aqui. Pode ir na matéria que eles vão ver aqui, ó, tá? Então, eu tenho duas fitas, né? A outra é pareada com o Gataca, né? Aí tem a gente GCAT, como você já sabe, né? Os aluninhos aí do primeiro ano conhecem muito bem isso aí. Aí, pessoal, a gente tem aí o título relacionado a isso. Pode ir, Marcela. Em Gataca, dois grupos, o válido e o inválido. Olha só, gente. Inválido, quando é acusado, e o válido. Então, você passa lá, uma amostragem de sangue é tirada sua e vai detectar se você tem um DNA válido ou inválido para adentrar, inclusive na escola onde ele vai estudar, né? Ele almeja estudar nessa escola, mas pelo DNA dele ele seria incapaz de entrar, a não ser limpando a escola. Então, existe uma subclasse dentro dessa escola em que ele poderia entrar. Então, o Vincent é o personagem central, tá bom, gente? Ele é geneticamente inválido. Sabe de tudo, estuda, mas o DNA dele não ajuda, né? Que passa a ser válido ao usar o DNA de Jeremy, né? O Jeremy tem um DNA perfeito, mas ele não pode usufruir mais desse tal de DNA, né? Então ele está impossibilitado. Primeiro, gente, vem a mudança física, como a gente já sabe, mudança na identidade. Só que isso não é suficiente. Mudar a aparência, muda, inclusive a impressão digital, ele coloca a impressão, né, igual do Jeremy para poder passar com a impressão digital, mas aí vem o DNA, né? Então, ele quer ficar igual a esse. Tem até uma cena no filme que aumenta de tamanho, ele faz uma cirurgia para aumentar 5 centímetros, para ficar na mesma altura, que é 1,85 m. Ele só tem 1,80 m, então ele vai subir 5 centímetros, ele até brinca, né? Só assim eu fico mais perto das estrelas,
Um trecho lá no filme lá. Então, pessoal, olha só. O Jeremy passa a ceder a amostra de teste de DNA. Ele tem que andar com isso o tempo todo para poder ceder essas amostras, né? Sangue, urina, mecha de cabelo, de pelos, ele tem que ter do doador do DNA. Então ele está aqui agora. Ele tem amostras aí para soltar junto aí da tua cadeira, porque se vier aí uma fiscalização e pegar uma amostra, ele pega o DNA do outro e não o seu, porque a gente descama, né, constantemente na pele. Então ele usa isso, ele usa um aspiradorzinho para tirar o que é dele e ele joga o do outro lá. Então isso é uma constante no filme, vocês vão perceber, vocês ficam até, né, aperreados. Então em Gattaca, o seu currículo está no DNA, não naquilo que você estuda, não naquilo que você sabe. Primeira coisa é o DNA. O teste para entrar lá é o teste lá do DNA. E isso permanece aí dentro da escola durante muito tempo aí, até chegar, sem dar spoiler ao filme. Assistam com essa visão aí da mudança de DNA dessa maneira aí, né? Colocando aí um DNA emprestado de outro que ficou impossibilitado de usar a sua validez genética. Então isso, pessoal, coloca aí dentro do filme. Não esqueça, pessoal, que isso eu acho fantástico, pessoal. É a escada, que é um elemento cênico muito recorrente, Hugo. Constantemente você vai ter uma escada em caracol e essa escada vai servir como apoio para a gente de DNA. Isso é o símbolo do DNA, a escada em caracol. E quando ele chega, quem mora lá em cima? Eu com certeza que não, o cadeirante diz. O DNA dele, a casa é dele, a escada é dele, mas ele não mora lá em cima. Por quê? Porque o destino fez com que ele não pudesse usar o DNA dele, né? Ele tem um DNA perfeito, a casa dele é perfeita, a escada é perfeita, que é o DNA, mas ele fica impossibilitado de subir, de ascender. E aí ele vai emprestar para o outro. Tudo isso, toda essa parte física e estrutural. Beleza, meus garotos? Oi. Em relação a isso que o Gilvan falou, e quem quiser pode fazer pergunta, alguma colocação, quando ele fala dessa questão do válido ou inválido, né, isso também é algo que permeia a filosofia. Então, por exemplo, existe uma ética chamada ética utilitarista. Não sei se vocês já escutaram falar. Essa ética é uma ética formulada por dois pensadores britânicos no século XVIII. E eles vão falar sobre uma questão de que a ética ela é quantitativa, ou seja, o benefício de felicidade para o maior número de pessoas. Vocês já devem ter visto uma imagem, que é um desenho, onde você tem um trem e você tem 2 trilhos. Num lado do trilho você tem 4 pessoas amarradas. Do outro lado você tem uma pessoa amarrada. E aí cabe a você a escolha de dizer qual a direção que o trem vai tomar. O utilitarista rapidamente vai responder: eu vou passar o trem por cima de uma pessoa, porque assim eu preservo a vida de 4. Então, uma quantidade de pessoas maior ficará feliz porque vão sobreviver. Isso é uma resposta utilitarista. É provável que se eu coloco essa situação para vocês, vocês perguntem assim, ou vocês questionem: depende de quem sejam essas pessoas. Se essa única pessoa que está no trilho, ela for um assassino, e se as 4 pessoas que estão no outro trilho são pessoas boas, honestas, justas, honrosas, será que a decisão permaneceria a mesma? Se a sua decisão for sim, então você segue uma ética utilitarista. Se a sua decisão for não, vai passar por cima das 4 pessoas, porque essas 4 pessoas, elas são pessoas que transgridem as leis. E a outra pessoa, ela é uma pessoa honesta. Logo, a vida daquelas 4 pessoas vale menos do que a vida dessa. Então, você não tem uma ética utilitarista. E por que eu estou dizendo isso? Porque não existe universalização da ética. A gente não pensa igual. A gente não considera as mesmas coisas iguais.
Então, por exemplo, Aristóteles lá atrás escreve um livro chamado Ética a Nicômaco. E quando ele escreve esse livro, ele diz que o fim último de todo ser humano é a felicidade. Todos nós buscamos ser felizes. Se eu perguntasse a cada um de vocês o que é felicidade, é muito provável que vocês associassem felicidade à riqueza, conquista, bens materiais. Por quê? Porque a nossa sociedade de hoje valoriza isso. Então não é nem muito uma questão pessoal, mas é a maneira como a sociedade conduz a nossa existência. Então eu sou feliz quando eu passo de ano, eu sou feliz quando eu passo no Enem, eu sou feliz quando eu ganho um carro, eu sou feliz quando eu consigo um emprego, eu sou feliz quando eu finalmente consegui ficar com a pessoa que eu estava afim. E a gente vai chamando tudo isso de felicidade. Aristóteles vai dizer, nada disso é felicidade. Porque nós temos o costume de confundir felicidade com aumento de prazer e diminuição de sofrimento. E Aristóteles vai dizer, não, felicidade é ter uma vida virtuosa. É as minhas ações serem virtuosas. Isso é felicidade. Então a felicidade é sempre um campo prático. Então felicidade não é você ganhar dinheiro. Felicidade é você agir corretamente com o outro. Então veja, a perspectiva utilitarista é diferente da perspectiva de Aristóteles. Aí vem Kant e traz outra perspectiva. Então aquele exemplo que eu dei da bolinha de papel que você joga, Kant em nenhum momento vai concordar com a ideia de que para você ser virtuoso, você vai utilizar um meio ilícito. Então, o lema de Kant é meios éticos para se atingir fins éticos. Então, por exemplo, eu quero alimentar o meu filho, é uma ação nobre, mas eu não posso roubar para isso. Então, Kant não admite nenhuma possibilidade de que você faça algo errado para atingir uma coisa certa. Você quer atingir uma coisa certa, você tem que fazer tudo certo, do começo ao fim. Porque a virtude não é um meio, a virtude é um fim. Certo? Então, nós temos que buscar sempre as ações corretas. Aí você sai daqui, você vai sair daqui e vai para casa. O que é que mais você vai ver na rua? Vocês já perceberam que aqui as pessoas não dão seta, por exemplo, no carro? Já perceberam isso? Quando vocês vão para casa, as pessoas quando vão entrar numa rua não usam seta, que pessoas estacionam carros em lugares que não é para estacionar, que pessoas furaram a fila da vacina. Isso são ações, são práticas, e essas pessoas não foram éticas. Então a ética faz parte do nosso dia a dia. E a bioética é justamente a reflexão sobre as nossas ações diárias. Então não é um assunto que você vai aprender um monte de teoria, fazer uma prova e esquecer. Não. Talvez um dos grandes problemas da educação são as pessoas enxergarem as disciplinas como um meio e não como um fim. Quando o professor de física bota lá uma fórmula, enche o quadro e bota uma fórmula no final do quadro, você pensa assim, eu tenho que decorar o que aí? Aquela fórmula, né? E você não prestou atenção na construção. Se você entendesse a construção, você não precisaria entender a fórmula, não precisaria decorar a fórmula, porque você entender como se chegou ali. Então, do mesmo jeito que nós temos que construir um conhecimento acerca da física, nós precisamos construir um conhecimento acerca da ética. Então, isso é um processo de construção. Então, eu tenho a ética de Spinoza, por exemplo. Sabe qual é o conceito de liberdade em Spinoza? Spinoza diz o seguinte, liberdade é ter consciência do plano estabelecido de Deus para nós. Então, quando alguma coisa acontece na tua vida, você vai ter consciência do seguinte, eita, foi Deus que fez isso. Então, agora eu tenho consciência de que Deus traçou isso para mim. Isso é ser livre. Se você vai para Kant, Kant vai dizer que liberdade seria eu respeitar as leis. Já é uma concepção totalmente diferente de Spinoza. Aí você diz assim, tá, mas qual é o certo e o errado? Aí é que tá. Não existe ética universal. Porque se existisse uma ética universal, não haveria discordância e todo mundo ia concordar com a mesma coisa. Acabou-se. Mas não existe isso. Então, é uma reflexão. A gente chega na nossa sociedade hoje ainda com dúvidas. E o que a gente vai fazer é exatamente refletir e como saber lidar com essas dúvidas. Beleza? Gente, olha, o Hugo está falando aqui, eu queria passar um pouquinho
Eu queria perguntar também a vocês. A gente está vivenciando praticamente aí 1 ano e meio, chamada pandemia, né? E ao longo da história da humanidade, a gente passou por diversas pandemias, né? A gripe espanhola, questão da varíola. E aí, pessoal, será que uma pandemia muda essa questão de valores para cada um da gente, ou, de uma maneira geral, para a sociedade? Será que ao longo de tudo isso, o que é que vocês acham que poderia mudar, que a gente chama de mudança de paradigma? Então, eu pergunto a vocês que estão aqui, que estão em casa, vocês acham que passando por esse processo, 1 ano e meio, 2, vocês acham que alguns valores vão ser modificados dentro da sociedade? Então, eu passo para vocês, à luz da ciência, opinarem um pouquinho a respeito dessa questão de pandemia e de mudança de comportamento da gente, porque tem a ver com a questão ética. Então, eu queria que vocês se pronunciassem, né, da sua maneira, contribuísse aqui para que uma discussão tomasse aqui um prumo legal para a gente sair daqui de uma forma mais conceitual a respeito da bioética, a partir daí. Então, eu gostaria também que vocês levantassem aí a voz, opinassem de maneira fundamentada, vocês já são capazes de fazer isso, né, a respeito do que a gente está passando e o que isso, a pandemia, vem acarretar para a gente na mudança comportamental daqui para frente, ou se já houve, ou se vai acontecer, a respeito desse processo que nós estamos vivenciando, né? Duramente vivenciando. Primeiramente, bom dia, meu nome é Alisson e vou responder a pergunta aqui do professor. Algumas pessoas não, professor, mas a maioria em relação a, principalmente, a higiene, com certeza vai mudar sim. Porque muitas vezes, quando vamos até lanchar aqui na escola, a gente já vai saindo da aula e pegando com a mão no pipos, no salgado, ou até no biscoito, sem lavar as mãos. E a pergunta é, quantas maçanetas a gente tocou, quantos corrimões, quantas coisas a gente tocou com nossa mão e a nossa mão está infectada, sabe? Não só com o vírus do Covid, mas com diversas outras coisas. E principalmente também quando você pega, eu acho que quando você pega uma doença a partir de agora, ou uma gripe, algumas pessoas vão começar a sair de máscara. Não só para se prevenir, mas também para prevenir o próximo. Então, eu acho que isso vai mudar um pouco. Bacana aí, viu, Alisson? Bacana mesmo a tua participação. Mais algum outro aluno aí que quer? Sou o João Pedro. Eu também acho que, além da higiene, um negócio que também vai mudar a percepção das pessoas sobre também a higiene mesmo. Puxando o assunto que a Alisson falou, as pessoas vão encarar o ato da higiene não só como uma forma de ser aceito na sociedade, ou como uma forma de cuidar do seu corpo, mas ao mesmo tempo ter um amor não só por si mesmo, mas pelo próximo. Porque muitas doenças assim que a gente acaba tendo, nosso corpo, pode ser que a gente não pegue, mas o outro pode ser que pegue. Pode ser que essa pessoa vai sofrer. E se preservar, assim, ficar se limpando, essas coisas, se higienizando, é um ato, assim, de amor ao próximo também, entende? Tipo, você ter empatia pelo outro. E também outra coisa que eu acho que vai mudar nesse contexto, né, que a gente está passando de doença, de morte, de isolamento, eu acho que as pessoas elas vão passar a ser mais, não todas, mas a maioria vão passar a ser mais empáticas, entende? Como o próprio professor Hugo falou, né?
A empatia é o ato de você entender a dor do outro como a dor do outro e procurar saber, né, como é essa dor, e eu acho que as pessoas elas vão passar a entender o outro melhor, apoiar, entender, ajudar o outro, porque todo esse contexto de morte, doença, de tristeza tá gerando uma doença na nossa sociedade, mas que ao mesmo tempo eu acredito que vai torná-la mais forte, porque eu acredito, né, que a dor torna não só pessoas, mas um grupo mais forte. Acabei. Ai, olá. Então, eu queria responder a resposta do professor. Eu acho que o que vai mudar depois dessa pandemia é o jeito que a gente valoriza a nossa relação com as pessoas que estão ao nosso redor. Com a pandemia, a gente ficou preso, assim, entre aspas, com as pessoas que convivem com a gente, a nossa família. Às vezes a gente não tinha uma relação próxima com a nossa família e a gente começou a dar mais valor para isso, porque por causa do tempo que a gente passa com eles, e também para as relações que você tem, as amizades, porque é muito importante você ter amigos nesse período, porque se você não tem um apoio, você pode se sentir muito sozinho. E eu acho que depois da pandemia vai dar muito valor ao amor e o apoio e um abraço das pessoas que você ama. Acho que isso vai ser muito mais valorizado. Acho que eu acho que, assim, é isso que vai mudar mais. Obrigado pela participação. Foi a Ana Carolina, né? Essa perspectiva da higiene, eu concordo. Não sei se acontece com vocês, mas eu estou ao ponto de assistir um filme da década de 90 e achar estranho as pessoas sem máscara. Um filme que na época não tinha pandemia, e eu fico assim, eles estão tocando a mão, estão se abraçando, estão sem máscara, eles estão doidos. Eu cheguei a esse ponto já, de não conseguir já mais diferenciar uma coisa que numa época que não tinha pandemia é uma época de pandemia. Mas, como professor de filosofia, eu vou ter que fazer a provocação. Em relação à higiene, eu acredito que sim, mas em relação a ações, eu acredito que não vai melhorar. E por uma simples observação, porque durante a pandemia, as pessoas continuam não respeitando. As pessoas continuam se aglomerando, as pessoas estão com empatia zero. Empatia zero. E é claro que não são todos, óbvio que não. Mas todo dia se fecha casas noturnas com festas e aglomerações. Eu não vi em nenhum momento no Brasil um respeito assim de maior parte da população pelo isolamento, as regras para você evitar o contágio. Pelo contrário. Então, se durante a pandemia as pessoas não estão com ações que realmente preservem a existência do outro e a sua, eu não sei se quando passar, essas pessoas mudarão as suas ações morais. E aí, assim, eu gostaria muito, como esperança, que as pessoas olhassem para tudo isso que a gente está passando, quase 500 mil mortos no Brasil, e modificassem as suas ações. Gostaria bastante, mas como esperança. Mas olhando a atitude de grande parte da população brasileira em relação à pandemia, eu acredito que isso não vai acontecer. Eu acredito que as pessoas continuarão sendo irresponsáveis e não se preocupando com a vida dos outros. Veja, eu estou sendo muito sincero, não é o que eu gostaria. Por mim, eu gostaria que as pessoas modificassem suas atitudes, suas ações, que olhassem de uma maneira mais ética, mas pelo que a gente vê o tempo todo, a quantidade de pessoas furando fila da vacinação, pessoas que ainda se aglomeram, eu não sei se vai ter uma melhoria de consciência. Tem gente que está tomando a primeira vacina e já está querendo sair sem máscara. E vocês sabem que mesmo depois da segunda vacina, a gente vai ter que usar máscara. Da segunda dose, a gente vai ter que usar máscara e vai ter que ter esses cuidados todos ainda. E o que eu vejo é pessoas tomando a primeira vacina e já fazendo aglomeração, se juntando. Você não está protegido ainda não. E outra, mesmo que você esteja protegido, você pode carregar o vírus e passar para outras pessoas. Então, o cuidado não é só comigo, é o cuidado com o outro.
E eu não percebo, no Brasil, que é o país que eu vivo, esse cuidado por maior parte da população. Todo dia você vê vídeos de bares lotados, pessoas fazendo aglomeração dentro de casa. Quer dizer, que tipo de valor essa pessoa tem? Ela não está preocupada com nada. Ela não está preocupada com nada. Então, assim, não é esperança. Esperança é que tudo mude. Mas, pelas atitudes que eu vejo durante a pandemia, eu não tenho uma perspectiva que depois as pessoas vão agir diferente. Infelizmente, infelizmente. Pelo menos aqui no Brasil, não sei em outro país que eu não vivo lá. Acho que tem uma menina lá atrás querendo falar. O microfone. Vou lá. Eu vou levar você. Quem? Oi, querido. Diga teu nome. Meu nome é Clara Sofia e pela pergunta eu acho que não vai mudar nada, porque a gente ainda não tem uma noção de higiene. Quantas pessoas chegam em casa e trocam de roupa ou deixam do lado de fora, lavam as mãos e vão direto para o banho? Quando a gente fala assim, achar que vai mudar, a gente está aprendendo coisas que outros países já fazem há milhares de anos, como no Japão tirar o tênis e deixar do lado de fora. Como entrar com sandália, sapato por fora. Então, quando a gente fala assim, vai mudar alguma coisa, talvez o lavar as mãos. Mas agora, higiene pessoal, eu acho que não. E a questão de mudar pós-empatia também não, porque é só ver a quantidade de gente que tem na orla daqui de João Pessoa ou de qualquer estado brasileiro. Até mesmo em praias e etc. E quando você fala do negócio da vacina, real, só que tem que lembrar uma coisa, milhares de pessoas, após tomar a segunda dose, está tendo Covid de novo, pois é algo muito recente, então não tem muitas pesquisas, e pode mudar muita coisa, então é algo que tem que ainda se analisar, se você quer colocar você em risco e a sua família. Obrigado. E é Clara, né, Clara? E esse tipo de atitude, Clara, serve muito bem para a gente entender quais são os valores ou a falta de valores que as pessoas têm. A gente tá passando por dilemas morais. Então, a atitude da pessoa que não se preocupa com o outro durante uma pandemia é a mesma atitude que a pessoa tem em outras situações. Então, isso é perigoso. Não é que é só na pandemia, só que a pandemia fez revelar atitudes de pessoas que a gente, sinceramente, não esperava. Muitas vezes a gente olhava para uma pessoa e achava que a pessoa era responsável, íntegra, e aí na pandemia a pessoa estava juntando, aglomerando, sem máscara, em festa. Então, assim, isso fala sobre a moral dela. Então, assim, não é uma atitude isolada, não, é uma atitude moral, né? Então, é importante essa sua colocação, porque, veja, eu tenho certeza que não é o seu desejo, mas é aquilo que você observa. Claro que o desejo de todos nós é que nem tivesse pandemia, já começa daí, óbvio. Mas já que teve, já que está sendo uma mudança, poderíamos tirar lição. Talvez você tire, eu tire, mas eu não posso dizer que a humanidade ou o brasileiro vai modificar. Exatamente, a gente não vai generalizar. Até porque as pessoas, como eu disse no começo da minha fala, elas pensam de maneira diferente, né? Mas uma coisa que todos nós deveríamos ter compromisso é com a coletividade. Então, assim, no começo, muita gente dizia assim, os jovens não pegam. O jovem é mais resistente. Tá, e aí eu via muitos jovens saindo, usando esse argumento, e não se preocupavam em trazer a doença para casa e matar um avô ou uma avó. E agora você observa, a maior parte das pessoas que estão morrendo são jovens. Porque grande parte da população idosa já está tomando vacina. Mas se você observar, por exemplo, em João Pessoa, 80% das pessoas internadas são menores de 59 anos. Isso. E tem uma frase que eu sempre me lembro que é assim, falaram, né?
você pode estar cansado do vírus, mas o vírus não se cansou de você, não. Ele diz assim, não aguento mais não, vou sair. Como assim, não aguento mais? Eu estou entediado. Então, é preferível o quê? Você arriscar a sua vida e morrer do que ficar entediado? Então, assim, isso é uma temática, uma. Mas e as outras coisas? Né? A gente sempre escutou, quando a Alisson falou da questão da higiene, quantas e quantas vezes, como você diz, chega em casa, tira a roupa, joga em qualquer lugar, aí deita na cama com a roupa que você passou o dia na rua, você coloca a mão em tudo, é maçaneta, é caneta, é lápis, você vai para casa e pega na maçaneta de casa e tira o sapato e pega na sola do sapato e depois passa a mão no rosto. Quer dizer, cadê o cuidado? E isso não é porque o celular, então, quem aqui limpa um celular? Vocês limpam um celular? Veja, não é a maioria, mas alguns já limpam. Então, o celular, você pega o tempo, você pega em tudo e pega no celular. Se você olhar a tela do seu celular, é cheia de mancha de dedo. E às vezes eu vejo outras pessoas pegando o teu celular. Percebe? Então, assim, a pandemia, ela vem revelar muitas ações. Mas essas ações são diárias e acontecem em outras situações. Né? O respeito, por exemplo, que você tem ao não botar o carro na vaga do idoso. Então, é uma coisa, assim, básica. Assim, não precisa ter uma lei para isso. Bom senso resolveria. Um bom senso resolveria. Mas aqui no Brasil parece que tudo eu tenho que aplicar multa, porque senão as pessoas não fazem. A gente tem que chegar ao ponto de dizer que não pode escutar música alta dentro do ônibus. Tem uma multa para isso, sabiam? Porque se deixar, as pessoas vão lá e escutam. E parece que quanto mais as pessoas se incomodam, mais eles aumentam o volume daquilo. Parece que tem uma satisfação em ver a angústia do outro. Oi, jovem. Quem falou? Oi? Eu sigo pra ti. Tá. É que, tipo, toda vez que eu vou pegar o ônibus, eu sempre vejo pessoas, tipo, tirando a máscara para ficar comendo dentro do ônibus, sendo que ela poderia comer em qualquer outro lugar. Aí depois, gente entrando sem máscara e bota na hora que se senta. Gente que entra sem usar o álcool nenhuma hora. Aí depois fica coçando o nariz, mexendo na unha, mordendo. Tipo, aí depois, pronto, não tem uma lei, tipo, uma multa que você... Que não tem uma multa de, tipo, você não pode botar música alta no ônibus. Eu já peguei ônibus que os caras não é que tava alto, é que a 4 quarteirões de distância você escutava, tava tão alto que ensurdecia a pessoa. Mas mesmo assim, não tirava. É só isso mesmo. Eu já vi, qual é teu nome? Gabriel? Gabriel. Eu já vi, Gabriel, o cobrador levando uma caixa de som pro ônibus. O funcionário pendurou uma caixa de som e ficou lá tocando. Quer dizer, ele era para ser o funcionário que reclamaria do som alto. Não, ele é o cara que bota o som alto. Vou contar uma experiência muito rápida. Eu morei em Portugal 2 anos. E lá existe bom senso para coisas práticas. Eu estou falando de Portugal, não estou falando de Alemanha, Inglaterra. E assim, quando você chega numa parada de ônibus lá, as pessoas formam uma fila. Porque elas entendem o seguinte: se você chegou na parada antes de mim, você tem o direito de entrar no ônibus antes de mim, porque você chegou antes. Quando o ônibus chega, as pessoas que vão entrar naquele ônibus entram e as que não vão entrar dão um passo para o lado. Depois que as pessoas entraram no ônibus e o ônibus foi embora, as pessoas voltam para a fila na ordem que estavam. Isso não foi uma lei que fizeram, não. Isso é bom senso. Aqui, vá na integração. Eu já vi gente jogar o filho pela janela para garantir o lugar lá dentro. Jogar o filho assim, entra, ele pula a janela, eu corro por aqui para pegar o lugar. Se você for bom de física, você calcula a desaceleração do ônibus para saber onde a porta vai parar. Você coloca o seu braço na frente para ninguém entrar e você é o primeiro a entrar. Sem contar aquela velha técnica de que quando entra um idoso, você finge estar dormindo, que é para não dar lugar para ele. E a gente acha isso engraçado. Como é? A gente acha isso engraçado.
A gente valoriza aquilo que pejorativamente ficou conhecido como malandragem. É o gato net, sabe? Para que eu vou pagar uma TV a cabo tão cara se eu posso ter o gato net? Se eu posso fazer como é que chama? Um macaco na energia, né? Para pagar menos e ter um jacaré na água. Então, a gente vai sempre arrumando um jeito de burlar as leis, né? Isso, é a expressão jeitinho brasileiro, que é uma expressão de Sérgio Buarque de Holanda. Quando ele faz o retrato do homem cordial. Aí você pensa, o homem cordial é um homem bom, um homem de coração receptivo? Não, é um homem passivo. O brasileiro é um sujeito passivo. Ele não toma atitude, ele não quer fazer as coisas dentro das regras, porque as coisas dentro das regras demoram muito. São enfadonhas. Então, eu quero sempre achar um caminho mais fácil. Professor Hugo, isso que se discute, que vocês muito bem colocaram, pontuaram, nos remete novamente e nos envolve no tema que nós estamos discutindo hoje, bioética, perfeitamente, tá? E aí eu recordo e reporto algo que você falou lá no início, e que Gilvan depois enfatizou, que nós devemos nos preocupar com a vida, mas ela não se limita a essa preocupação, essa moral, essa ética, não se limita exatamente à nossa vida, mas a partir do momento que a gente se preocupa com a vida dos outros também, né? Eu acho que essa é a importância dessa discussão. Eu queria provocar novamente Gilvan e a vocês, para que participem, e me chama muita atenção, Gilvan, porque é didático, quando você usa uma parábola, uma figura de linguagem, né, Hugo, Gilvan, quando você dá um exemplo, como o Hugo acabou de dar, muito significativo, por exemplo, e apelativo, quando o Gilvan fala da receita, tá? É como se nós tivéssemos uma receita de bolo. Fale um pouco mais, instigue um pouco mais sobre essa questão da receita, do que é a vida, e o que nós podemos mudar desses elementos dessa receita, e que elementos não são mutáveis, vamos dizer assim, não podemos mudar. Isso aí. Antônio, olha só, quando a gente faz essa comparação aí com o livro de receitas, o nosso material genético com o livro de receitas, quando a gente mexe com esse livro, a gente não está mexendo somente com o indivíduo, mas a geração que surge a partir desse indivíduo. A gente não está mexendo com uma característica apenas, a gente está mexendo com um livro lá guardado dentro de suas células e que você vai transmitir essas receitas, né, para os seus descendentes. Então, na verdade, não é só mexer com o indivíduo, mas sim propagar aquela mudança aos seus descendentes. Quando você mexe somente com uma receita, aí mexe somente com o indivíduo. Mas quando você vai lá e mexe com a receita, aí quando você copiar cada receita dessa, já vem com a modificação necessária, né? E quando você transmite aos seus descendentes, você vai transmitir lá esse livro, né? Esse caderninho de receitas. Lá você vai dar 23, né, dos 46, você vai dar os 23, e o óvulo, o espermatozoide, dá os 23, e aí eles entram, se combinam, e aí você tem aquele indivíduo. A partir da célulazinha que se formou, né, a tua primeira célula foi a célula chamada zigoto, vocês já sabem, célula-ovo. A partir dela, todas as demais vão caminhar com essa receita. Daqui a célulazinha, ela vai copiar esse material que está aqui dentro, vai formar duas novas células com as mesmas informações, iguais, né? Estou tirando aqui uma cópia desse livro de receitas, e essas duas novas células que irão se formar vão levar também esse mesmo livro de receitas. Aí, pessoal, é muito mais sério quando a gente mexe com esse livro de receitas, né? Que a gente está mexendo lá com as características do indivíduo e dos descendentes desse indivíduo. Por isso que eu costumo colocar essa comparação. Nosso livro de receitas, ele é exatamente o nosso material genético.
escrito em DNA. E se a gente mexe essa sequência de letras, essas informações, essas letrinhas, a gente vai provocar lá na frente uma mudança morfofisiológica neste indivíduo e nos descendentes desse indivíduo. Veja que aí a gente está mexendo profundamente com a ciência biológica. A essência está mexendo com a raiz, né? A raiz que vai lá na frente gerar frutos. Então a gente está falando aqui na chamada bioética. A ética sendo aqui, olha, o ponto base para a gente começar a falar nessa transmissão de genes, transmissão da essência de cada indivíduo. Quando eu falo indivíduo, gente, indivíduo é cada ser vivo, biologicamente falando. Então, se a gente está falando numa planta, numa roseira, é um indivíduo. Tá? Um indivíduo lá, vegetal, é um organismo. Veja que eu estou falando aqui, pessoal, de um organismo que tem sistema, que tem órgãos, que tem tecidos, mas que surgiu a partir, olha, disso daqui. Surgiu a partir dessa célulazinha chamada célula-ovo, zigoto, e a partir dela a gente teve os níveis aprofundados aí. Tecido, órgão, sistema, organismo, né? Então, a simples formiga é um organismo multicelular. Tem tudo que eu estou falando, tem sistema, tem órgão, tem tecido, tem tudo isso, né, pessoal? Então, pois não, Alisson? Ô, meu garoto, pode falar. Professor, eu queria perguntar assim, se tem algo válido para se mudar no nosso DNA. Por exemplo, o apêndice. É uma parte do nosso corpo que não serve absolutamente para nada, e muitas pessoas sofrem com ele, e tem que acabar fazendo cirurgia e tal. E eu já vi que algumas pessoas já estão nascendo sem ele. E eu queria fazer essa pergunta ao senhor, se não é válido fazer essa modificação, e também no dedo do pé, o dedinho, porque a gente sempre vive batendo na quina com ele e ele não serve de nenhuma utilidade. Aí fica essa pergunta. Olha aí, boa pergunta sua, né? Existe aí a questão de órgãos, de sistema, de estruturas, como, por exemplo, eu posso acrescentar aí a questão do terceiro molar, que nasce aos 15, 16 anos, né? Que hoje se tornou um problema do que uma solução. Ele já nasce cariado, ele nasce inflamado. Então, hoje já se tem algumas pessoas que não desenvolvem mais o terceiro molar, porque houve uma mudança no tipo de alimentação. O homem lá das cavernas, ele usava, a partir dos 5 anos, esse dente, para rasgar a comida, porque ele não dominava ainda o fogo, ele tinha que rasgar o alimento na boca com pele e pelo. Mas houve uma mudança, hoje a nossa comida é praticamente pastosa, Então ele vai ficando, né, em desuso, até surgir aí o tardiamento, nascimento dele, né, na adolescência, em torno de 15 anos, né, e provavelmente daqui a um tempo, né, a gente não vai ter mais esse terceiro molar. Com relação ao pâncreas, aí a gente tem que analisar a função relativa do pâncreas. É uma glândula mista que tanto produz a enzima para a digestão, produz a chamada lipase, que vai ser lançada no teu intestino, como também vai ter a célula que vai lançar o hormônio chamado de insulina. Tudo é produzido lá no pâncreas. Então, a partir daí, você vai ter uma glândula mista que tanto serve para lançar a enzima no teu sistema digestório, como também lançar a substância chamada insulina lá no metabolismo dos açúcares. Então, esse pâncreas, ele deve também ser olhado de uma outra perspectiva, a não ser que esteja com alguma patologia. Aí é diferente, mas ele funciona e até agora funciona muito bem dentro do organismo dos mamíferos, tá? Produzindo lá a lipase na digestão da gordura, do óleo, entendeu? E também na produção da insulina. É uma glândula mista que tanto produz uma substância a ser lançada lá no tubo digestório como lançado no sangue, questão hormonal aí.
A vesícula, você está falando, né? A vesícula, sim, é a terminação do intestino. E aí, pessoal, marca um pouquinho da questão evolutiva. Há quem diga que ele ainda participa do sistema imunológico. Tá? Então, você tirar ali, você pode também, de alguma maneira, minimamente, interferir no sistema imunológico. Mas digestório, ele não tem mais nenhuma razão de estar ali para o sistema digestório. Ali é um encurtamento do tamanho do intestino que nós tínhamos, né? O longo intestino ele foi encolhendo, porque também parte daí a mudança na alimentação, tá certo? Então parte também para aí. Gostei demais aí da tua pergunta. Isso. Perfeito, Maristela. Nós vamos fazer agora uma última participação, não é pela importância, mas é pelo tempo, tá? E em seguida o professor Hugo e Gilvão farão as considerações finais, cerca de 2 minutos cada um, e nós concluímos, tá? Diga teu nome. Sou Pierre, do 9º ano. Eu queria saber em relação ao câncer, se ele tem alguma relação com o DNA e qual seria essa relação. Olha só, quando a gente começa a ter uma divisão celular sem a necessidade de haver, aí a gente vai ter a formação de um tumor, quando aquela divisão celular ocorre desnecessariamente. Então, a célula começa a se dividir sem necessidade. Então, ali vai formar um tumor. E esse tumor pode se propagar. Então, existe sim uma questão também relacionada ao DNA, né? A essência lá, em ter lá um inicial para desativar a divisão por mitose. Então, pode sim. Agora, outros fatores, os fatores ambientais, podem contribuir isso a se propagar. E um deles, que está em estudo ainda, é a chamada alimentação transgênica. Se isso pode desencadear alguma divisão celular em uma determinada parte, em algum tecido, isso ainda está em estudo. Processos alérgicos, já está comprovado que um transgênico pode estimular você ter vários processos alérgicos a partir de uma alimentação transgênica. Agora, com relativo ao câncer, está em estudo se a alimentação por meio dos transgênicos pode induzir a um desencadeamento, uma propagação dessa divisão celular para a formação de um tumor em um determinado tecido. Então, isso também está em estudo, está em pesquisa para ver até onde vai essa contribuição de um alimento transgênico para o desenvolvimento de patologias, e uma delas o câncer. Tá bom? Agradeço demais a tua pergunta, foi massa, muito massa. Só para... Ele falou do dedo midinho. Ele falou que é um... Meus 2 dedos midinhos, eles são para cima, de tanta topada que eu dei, já. Mas eu acho que deve, não sei, deve ter alguma coisa a ver com equilíbrio também. Porque eu acho que se tirar o midinho, a gente vai começar a bater o outro. Né? Então, eu acho que tem alguma coisa a ver com equilíbrio também, né? Não sei. Mas o meu midinho, os 2 são para cima, de tanto que eu bati. E eu acho que ele já está servindo como uma capa protetora dos outros dedos. Eu acho que a importância dele é proteger os outros dedos, né? Mas aí não é uma resposta biológica, né? Pessoal, queria agradecer. É claro que foi um primeiro momento, um primeiro encontro, né? Vamos ter outros com outros professores, com outras temáticas. E sempre o primeiro momento é um momento que a pessoa fica mais receosa, não sabe se fala. E aí você sempre percebe que depois que o primeiro fala, os outros se encorajam a falar. Então, a ideia do debate é justamente não ser uma exposição de uma aula, mas é fazer com que vocês participem, que vocês tragam ideias, que vocês reflitam, que vocês questionem, que vocês discordem. A discordância é muito importante, né, porque a gente constrói o conhecimento junto. Né? Então, quando você discorda, você não está desrespeitando, você simplesmente quer propor uma reflexão, certo? Então, eu aprendi muito com a colocação de vocês, aprendi muito com o Gilvan, né? Eu acho que o processo de educação é um processo de via dupla, onde nós aprendemos com vocês, assim como vocês aprendem conosco, certo?
Queria agradecer a presença de todos, o pessoal do 9º ano, que eu não sou professor, agradeço, o pessoal do 1º ano, que eu sou professor também, o pessoal de casa, certo? E dizer que foi muito bom, muito satisfatório, eu gosto muito desse tipo de evento, porque a gente sai um pouco daquela dinâmica da aula expositiva, que a gente aqui pode fazer uma reflexão, até mesmo em algumas ocasiões usar exemplos que são mais, digamos assim, fora daquele padrão de aula, né, uma coisa mais solta, mais livre. Então, eu queria agradecer imensamente a todos que participaram, né, a organização, ao Cláudio, ao Antônio, e a todo mundo que fez parte desse projeto, tá? Muito obrigado. Olha, foi muito bom estar aqui nesta manhã de sexta-feira, dentro desse formato. Queria agradecer aqui o convite de Antônio, Maristela, né, por ter essa oportunidade de estar aqui, dentro desse formato, dentro desta pauta instigante, que é a bioética. Eu acho que, junto com vocês, eu aprendi um bocado nesta manhã, né? O que o Hugo colocou aqui, muito bom, que eu acho que vai somar não, vai multiplicar, com certeza, aqueles conhecimentos que me envolvem dentro da biologia. Então, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu espero que vocês aproveitem esse formato, esse Geo em Pauta. Eu acho que ele veio para ficar. E eu agradeço demais aqui o convite de estar aqui presente hoje. Ganhei a minha sexta-feira, estar aqui com vocês e poder, de certa maneira, contribuir. Muito obrigado, gente, por estar aqui. Valeu demais, demais. Vocês não imaginam quanto. Muito obrigado, Gilvan, obrigado, Hugo, e, em especial, muito obrigado a vocês, muito obrigado a vocês de casa, tá? Esse momento foi construído por vocês, e não para vocês. Ele foi construído com vocês e foi construído por vocês. Agradecemos demais, tá? Em nome da direção da escola, em nome da equipe técnica que está aqui à frente, em nome de todos que fazem a escola, todos ganhamos com isso. Eu preciso que vocês, provoco vocês para que vocês, encontrando Maristela, Cláudia, Cláudio, Liz, professor Hugo, Givan, qualquer professor dentro da escola, comecem a perguntar: professor, quando vai ser o nosso novo, próximo Geo em Pauta? Tá? Nos tragam temas, sugestões, participem disso. Ele é construído com vocês. Ao final desse momento, vocês estão sendo solicitados a fazer uma avaliação desse nosso momento, tá? Está no chat de vocês um link que leva você a um formulário e você responde rapidinho, em 30 segundos ou menos disso, as perguntas relacionadas à sua avaliação desse momento, tá? Queremos agradecer novamente. Geo em Pauta hoje apresentou bioética, nosso ponto de partida para outros momentos que devem vir. Obrigado a todos, obrigado aos que estão em casa, a todos que participaram conosco desse momento. Muito, muito obrigado, Hugo, muito obrigado, Gilvan. Vocês foram fantásticos e provocaram uma bela discussão para a gente. Até mais. Por favor. Valeu. Aplausos para vocês, gente. Vamos fazer o seguinte, para não sair todo mundo de uma vez da sala, eu vou mandando sair por fila, porque aí vocês já sabem que vão para o intervalo e a gente não acumula no corredor, certo? Cláudio, organiza aí, por favor. Pessoal que está em casa, obrigada. Podem começar a sair, tá certo? Gratidão pela presença de vocês. Fiquem à vontade para sair da sala e migrar para a sala de aula de vocês, porque a aula continua após o intervalo. Tchau, tchau. E não esqueçam de responder o formulário.